Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um canal. Enquanto eu sigo nesse inferno aqui, vou fazendo o que não destruíram ainda, que são os vídeos do YouTube, tá? O tema de hoje é esse aí do título, foi Olavo de Carvalho quem inventou o bolsonarismo? Ou a verdade é outra? Vamos falar um pouquinho sobre isso aí, tá? Baseados numa reportagem da BBC, que fala sobre essa influência aí do Olavo de Carvalho no bolsonarismo, no crescimento do bolsonarismo e tal. E também em mais um capítulo aqui desse livro, 8/1, A Rebelião dos Manés, que eu acabei de ler. Acho que é o 5º capítulo que eu acabei de ler agora, e ele fala exatamente sobre isso, tá? Sobre essa questão aí do Olavo de Carvalho. O capítulo se chama Não Vai Ter Golpe, Sequestrando Táticas e Repertório da Esquerda, tá? Então é isso. Antes eu deixo com vocês aqui mais uma vez a dica do meu romance, tá aqui, do Litoral Altura, tá? E quem quiser entrar em contato aí, o zap tá na descrição do vídeo, tá? Eu já ia dizer o nome do livro de poemas aqui, mas enfim, né? Você ganha 2 marcadores e o livro com dedicatória, beleza? E tem também o livro de poemas, tá? Do outro lado de cá, que é o mesmo título aqui, né? Do canal do YouTube. Você levando o livro de poemas, o romance, os dois juntos, você ganha os marcadores do mesmo jeito, beleza? Então, pessoal, vamos lá. Vamos tentar responder essa pergunta aí, né? Foi o Olavo de Carvalho que inventou o bolsonarismo, né? Ou na verdade a verdade é outra, né? Tem outras questões aí em jogo, e eu já adianto que para mim a resposta é outra, né? O Olavo de Carvalho não inventou o bolsonarismo e, enfim, e se a gente conectar algumas ideias, né, que eu tenho, enfim, divulgado aqui nos vídeos do YouTube, talvez a gente consiga enxergar um pouco melhor isso aí, tá? Então vamos lá, a matéria da BBC, ela é na verdade do ano de 2023, tá? Tem aí basicamente 2 anos, e aí se chama Como Olavo de Carvalho influenciou a radicalização bolsonarista que levou ao 8 de janeiro. Então, para fazer uma distinção, de fato, o Olavo de Carvalho influenciou essa radicalização bolsonarista, mas, do meu ponto de vista, ele não inventou o bolsonarismo, tá? Eu vou tentar explicar aqui o porquê. Bom, e as entrevistas do Olavo, que já faleceu, né? Faleceu em 2022, continuam aí, né, pipocando na internet, continuam influentes, né? Menos do que naquele período lá, mas continuam com uma certa influência e tal. Então, eles começam aqui, eu vou só ler o início para a gente partir direto para o livro, tá? Para poder ponderar uns detalhes bem interessantes que eles escrevem ali, né? No livro da Rebelião dos Manés. Então eles começam citando uma frase, um trecho aqui do Olavo de Carvalho. Ele diz, né? Me diga o seguinte, quantos grêmios de faculdade vocês tomaram? Nenhum. Quantas redações de jornal vocês tomaram? Nenhuma. Quantos sindicatos vocês tomaram? Nenhum. Quantas igrejas de teologia de libertação vocês tomaram? Nenhuma. Em suma, vocês deixaram tudo nas mãos dos comunistas. E tudo está nas mãos deles. E eles fazem o que quiserem. Deu para entender? E aí a matéria explica aqui, né? Vou ler só o primeiro trecho, tá? Eles dizem... falas do escritor Olavo de Carvalho, estimulando ações radicais, circularam com frequência em aplicativos de mensagem e redes sociais nos dias anteriores à invasão de Brasília por grupos bolsonaristas, tá? Porque essa matéria foi feita logo ali, né, depois daquela bizarrice lá dos bolsominions retardados destruindo o Congresso, destruindo o Palácio do Planalto e o STF. E aí eles continuam, né? O trecho acima está em um post, essa citação do Olavo, né, que eles fizeram, do TikTok de 2 semanas antes, né, daqui do texto, tá? Portanto, logo no início ali do ano de 2023. O vídeo aparecia como primeiro da lista, indicado na aba Melhores, quando se buscava pelo nome do escritor. Procurada pela BBC News Brasil, a empresa, o TikTok, né, no caso, não comentou. Outro excerto com a voz de Olavo, que morreu aos 74 anos em janeiro do ano passado, ganhou ainda mais destaque no contexto das cenas de vandalismo e depredação das sedes dos 3 poderes, o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. O escritor diz no áudio, eu vou terminar aqui com esse áudio, tá? Eu acho, diz o Olavo, né, dizia, né, o Olavo, eu acho uma intervenção militar extremamente difícil, a não ser depois de um processo de tomada do poder pelo próprio povo. Se você tiver um movimento de desobediência civil generalizada, o pessoal cercar o palácio, não deixar o senador entrar, não deixar ministro entrar, não deixar juiz entrar, se chegar nesse ponto, as Forças Armadas entram. Quer dizer,
é uma coisa muito bizarra, porque é uma espécie de... uma tese que eles defendem aqui no texto é de que há uma apropriação da narrativa, da estética e das táticas também da esquerda por essa direita dita bolsonarista, olavista, etc. e tal, que eu tenho chamado aqui de uma direita retardatária, e que é uma coisa muito estranha, né? Porque eles defendem uma mistura de desobediência civil generalizada com intervenção militar, um negócio assim que chega a ser engraçado, né? É um negócio inacreditavelmente patético. Mas enfim, voltando aqui à questão, isso ao mesmo tempo, se a gente voltar aqui ao trecho inicial que eles usam para citar o Olavo, né? Isso é de uma ingenuidade inacreditável, né? Porque eu fiz universidade, fiz faculdade, graduação há 20 e poucos anos, no início ali do século XXI, né? Comecei minha graduação no ano de 2001, né? E eu lembro, ele fala aqui, né? Quantos grêmios de faculdade vocês tomaram? Eu lembro que na época a gente tinha lá, a gente fez até um jornalzinho para poder questionar alguns problemas da universidade e tal, para fazer um contraponto de voz dos alunos e tal. E aí teve uma vez que teve uma eleição do Grêmio, e tinha uma galera que eu estava ligado lá, o pessoal que era mais de esquerda e tal, e tinha o pessoal lá do direito, né, da Cândido Mendes. E eles fizeram uma chapa, né, com o nome do reitor. É um negócio assim patético. A gente fez lá um texto zoando na época e ao mesmo tempo criticando. Quer dizer, então esse papo de que vocês não tomaram Grêmio nenhum e tal, a maioria esmagadora da narrativa no Brasil sempre foi da direita. E especialmente aí no caso das universidades, evidentemente que isso é mais nas universidades privadas, né, por motivos óbvios, né? Porque as universidades privadas basicamente sempre tiveram uma lógica ligada mais ao mercado, uma formação para o mercado do que uma formação crítica, etc. e tal. Então, quer dizer, mas o ponto é que, para além dessa questão universitária estrita, a narrativa sempre foi da direita. Tanto para entender isso, basta descer ao óbvio dos números, né? A direita tem 80 e tantos % das cidades no Brasil, das prefeituras, a maioria esmagadora dos estados, sempre teve maioria no Congresso, sempre teve maioria no Senado. A única coisa que a direita não teve maioria foi no governo federal durante os 15 anos aí e meio, né, de PT. De resto, a direita sempre foi maioria no Brasil. Então isso aqui é uma ingenuidade típica de retardatário. E o Olavo de Carvalho era um oportunista, né? Era um sujeito ali que pagava de guru e tudo mais, ainda que tivesse referências, tivesse lido ali filosofia, etc. e tal, mas tinha toda uma lógica de guru, e aí pegou aquele momento lá das manifestações de 2013 e começou a tentar usar aquilo de maneira oportunista, cínica, né, e tal, para se apropriar daquilo e começar, enfim, a ganhar dinheiro, a criar discípulos e a se meter na política para poder, enfim, se articular ali com isso. E aí, enfim, né, achou um nicho que basicamente é o mesmo nicho do Bolsonaro, né, com a diferença de que o Olavo tem ali, né, enfim, né, pagava, né, de filósofo e etc e tal, mas é basicamente o mesmo nicho do Bolsonaro. Qual é o nicho? É o nicho da negação da esquerda, que a direita neoliberal e tradicional sempre fez, né, e que eles se escoraram nisso, mas a partir de uma perspectiva neoconservadora, para poder ganhar dinheiro, seguidores e etc e tal, tá? E aí vamos ver como é que isso se configurou aqui a partir da perspectiva do pessoal aqui do 8 do 1, a rebelião dos manés, tá? Mas antes ainda, tá? Deixa eu ver o tempo aqui, antes ainda vamos fazer rapidamente uma revisão de 3 temas aqui básicos que ajudam a entender o que foi moldando, o que foi costurando, digamos, né, essas conexões entre o Olavo, o bolsonarismo e mesmo os neoliberais, tá? Então parte disso, né, tem a ver com uma lógica cínica, né, é uma razão cínica que está ali, enfim, permeando isso, né? O Olavo não tinha nenhum interesse maior do que ganhar discípulos e ganhar dinheiro, ganhar, enfim, visibilidade. Por quê? Porque a gente parte de um princípio básico, né? Os neoliberais não têm projeto de país, eles mesmos dizem isso. Enfim, Paulo Guedes, né? Eu quero privatizar tudo, quero privatizar aqui e ao mesmo tempo misturam isso com uma manutenção do Estado que é canalha, que é cínica, que é, enfim, né? Mas na retórica, na narrativa, eles dizem que é Estado mínimo, que o Estado é grande, que o Estado é chato, tem que diminuir ministérios e etc e tal. Então não passa de razão cínica, eles não têm projeto.
E aí parte e aí eu deixo aqui também a dica, né, do livro do Chomsky, tá, O Lucro ou as Pessoas, para entender né, de onde vem isso. Quem é que está falando pela boquinha lá do Paulo Guedes, do Fernando Henrique? Quem está falando é o tio Sam. É o tio Sam que está falando pela boquinha deles. Bom, e aí, parte significativa disso, que é dessa tese que é defendida aqui, né, no capítulo do 8/1, A Rebelião dos Manés, que é a de que essa neodireita foi se apropriando de elementos, táticas e narrativas da esquerda, fica muito bem explicada nisso aqui, quer dizer, né? Eles não têm projeto, não tem narrativa a favor do Estado, a favor né, da economia, a favor de nada. Então eles precisam fazer o quê? Se apropriar dos elementos de quem tem e desvirtuar e usar de uma maneira diferente. Então, quer dizer, basicamente é isso, né? O resto são corruptelas disso. Mas tem também a questão, obviamente, né, isso está misturado com a desidentificação radical que essa direita tem com o Brasil e que a maioria de nós tem, mas que na direita fica, enfim, muito veemente, violento e ao mesmo tempo conectado só com dinheiro, interesse privado, etc. e tal, ou no mínimo ali com uma ingenuidade líquida ligada à globalização, mas que acaba sendo apropriada pelos neoliberais do mesmo jeito, ou o neoidentitarismo, idem, né? Mas enfim, isso aí é parte significativa da reflexividade negativa, que é uma das facetas, é um nome que eu tenho, enfim, usado aqui para poder referir a manutenção do mazombismo lá que o Darcy Ribeiro desenhou, que outros autores desenharam também, tá? Isso é importante por quê? Porque isso explica, já adianto aqui também, o quanto que isso que se chama de bolsonarismo é uma massa da população que nunca se interessa por política, que esse interesse é sazonal, ele é muito localizado e é ao mesmo tempo pobre de complexidade, é imediatista, não tem vínculo com percepção histórica, não tem vínculo com construção de contexto mais amplo, com conexões de interesses. E aí mas eles são de direita no seu comportamento cotidiano, na sua percepção de país, na sua visão de mundo e tudo mais, mesmo que desenhados de uma maneira muito, digamos, né, superficial, mas eles são de direita. E aí, quer dizer, essa galera que os autores costumam dizer, né, que porque o bolsonarismo nasceu ali. Na verdade, essa galerinha que hoje são os bolsonaristas é a mesma galerinha que foi usada para fazer a passeata lá com Deus, pela família, etc. e tal, antes do golpe de 64. É a mesma galerinha. E aí eles perdem de novo, né, digamos, né, esse afã de participar de passeata, etc. e tal, voltam para a sua superficialidade cotidiana e de repente brotam de novo num determinado momento, brotam de novo em outro, e foi o que aconteceu em 2013, né? Então isso que se chama de bolsonarismo não passa da direita retardatária de sempre, retardatária e sazonal, né, que fica o tempo todo ali oscilando, passa 1, 2, 3 décadas dizendo que político não presta, política é tudo ladrão, não serve para nada, eu não interesso por isso, esquece isso, e etc e tal, e de repente acordam, né, cheio de remela no olho e não estão enxergando bem a coisa. Então, quer dizer, e aí, no limite, essa galera ganha espaço, porque a direita é a maior esmagadora na narrativa no Brasil, ao contrário do que a ingenuidade do Olavo e ao mesmo tempo o oportunismo dele ali desenhavam, né? E, no limite, acabam massa de manobra da direita tradicional e neoliberal sempre. É assim que funciona. Não é à toa que o Paulo Guedes é que mandou no Brasil, o Paulo Guedes é que governou o Brasil de fato durante os 4 anos do Bolsonaro, né? Todas as vezes que o Bolsonaro foi instado a comentar ou a ponderar a sua participação, né, no projeto, ele dizia: não posso fazer nada, não posso me meter, porque é o mercado, etc. e tal, né? Mas quem direcionava essas políticas era o Paulo Guedes, né? Bom, e aí por último, isso de qualquer maneira, esse caráter sazonal e ao mesmo tempo retardatário, né, ele gera uma série de lambanças que o próprio texto descreve aqui também, porque fala de um ecletismo, né, do bolsonarismo. Esse ecletismo não passa da ausência de uma percepção complexa de país, que gere uma visão mínima de conjunto para poder gerar um encaminhamento. Não tem. São subgrupos funcionando à direita, mas a partir de interesses próprios, privados ali, específicos, e que ganham porque são maioria no contexto mais amplo, né, no panorama, né, mas não porque tem um conjunto de projetos, não tem nenhum, né.
Isso acaba sendo uma obra aberta, escancarada do que é a direita tradicional, já falei isso aqui também, né? É uma espécie de tema do traidor e do herói. Bolsonaro é um herói traidor, né? Porque ele é mais um caso de traição da ausência de visão de país da direita tradicional e neoliberal, né? A maioria esmagadora né, das pessoas e mesmo dos pensadores estão aproveitando pouco ou nada isso, porque ficam presos muitas vezes a conexões que são limitadas, como essa coisa da conexão com o fascismo, etc. e tal, que tem um sentido, mas que não é o sentido mais amplo. E aí perdem essa oportunidade de desenhar. E aí isso serve inclusive para os próprios cidadãos comuns, que continuam acreditando que o Bolsonaro é uma alternativa, que o PT é o mal do país, etc. e tal. Enfim, tudo isso é uma espécie de carta roubada que está na cara de todo mundo e a maioria não vê, né? Bom, e aí, pessoal, então vamos partir para o texto aqui, tá? Vamos comentar alguns trechos aqui do texto e fazer uma reflexãozinha rápida aqui. No início, logo no início, eles citam o Olavo de Carvalho, né? Então, por isso que eu fiz essa referência aqui do título, tá? Olavo de Carvalho, ou o olavismo como seita, formou discípulos que iriam colocar em prática o sequestro e a apropriação de teorias e táticas políticas da esquerda. Mas, como qualquer texto diante do espelho, o livro pode ser o mesmo, mas a leitura é invertida, como no Orville. Para além de Gramsci, veremos como as práticas de agitação, propaganda, mobilização e luta da esquerda foram sendo hackeadas pela direita radical e progressivamente transformadas por seus métodos e objetivos até retornarmos ao 8 de janeiro. Então, essa apropriação das teorias e táticas políticas da direita foi uma apropriação feita de maneira cínica e exatamente por conta da sua ausência de projeto, da sua ausência de visão de país, da sua ausência de, enfim, né? Tanto é que uma das palavras, talvez aí a mais utilizada pelos bolsonaristas, é a palavra liberdade, né? Quer dizer, a ideia que eles têm de país é a ideia de liberdade. O Brasil vai voltar a ser livre e etc e tal. O que isso significa? Nada, né? Não significa nada. Isso não está ancorado em nenhuma conexão mais ampla de projeto, não tem nada ali além disso, né? O que mais? Vamos lá. E aí eles citam dois movimentos aqui que surgiram, né? Que é o movimento do MBL, que é o Movimento Brasil Livre, né? Do Kim Kataguiri e aquelas figuras ali. E a tal da Sarah Winter, que criou lá os 300 de Brasília, né? Fazendo uma espécie de apropriação do tal do filme lá dos espartanos, etc e tal. Quer dizer, agora tudo isso é bem interessante para poder desenhar bem quem é essa galera e o que eles estão representando, né? Então, aí eles citam aqui uma coisa interessante, né? Que esse pessoal do MBL fez um filme logo no início, lá, né? No período das manifestações. Quer dizer, né, o filme foi em 2019, tá? E aí teve uma questão ligada, né, a galera da esquerda defendia, fez uma hashtag lá, não vai ter golpe, na época lá da tentativa de golpe, depois da efetivação do golpe contra Dilma. E aí eles sequestraram essa expressão não vai ter golpe para dizer, não vai ter golpe mesmo, foi impeachment, entendeu? Foi justo, foi legítimo, etc e tal. Então eles dizem aqui na 62... O sequestro da palavra de ordem da esquerda é o mote para o filme Não Vai Ter Golpe, de 2019, realizado pelo Movimento Brasil Livre, MBL, um dos protagonistas na movimentação social pelo impeachment, tá? E aí eu pondero uma coisa interessante aqui, que eu já até fiz vídeo sobre isso, né? Mas desenhando ali outros detalhes, a questão do pastiche e tal. Tá aqui o livro do Agamben, ele fala da paródia, que tem um capítulo muito interessante nesse livro aqui, Profanações sobre a Paródia. E aí, essa apropriação aqui do MBL e de maneira geral dessa direita retardatária, me parece que ela não pode ser lida a partir do registro da paródia. Por quê? Porque é uma mistura, né, de uma apropriação que tem algo de deboche e tal, mas isso está misturado com a reflexividade negativa, né, que eu tenho desenhado aqui, e com a consequência direta da reflexividade negativa, que é a ausência radical de projeto para o país. Então, na verdade, eu acho que se esse tipo de apropriação pode ter um nome, né, talvez seja o caso de chamar de uma paródia negativa, né, ou uma paródia invertida, uma paródia cínica, mais ou menos como se um grupo neonazista fizesse um filme para debochar do Bastardos Inglórios.
É mais ou menos como isso, né? Quer dizer, o Bastardos Inglórios foi um filme que foi feito para debochar dos nazistas, colocar eles numa posição ali, né, enfim, inferior e tudo mais. Uma posição crítica e ao mesmo tempo ali, né, satírica e etc. Então é mais ou menos como essas reapropriações ou apropriações feitas por grupos neoconservadores, individualistas e em grande medida medíocres, né, não dá para ver de outra maneira senão a partir de uma ideia de paródia negativa. Repito, como se um grupo de neonazistas fizesse, né, um filme debochando do Bastardos Inglórios. Então é isso que a gente está vivendo no Brasil nos últimos anos aí. Tá? O que mais? Vamos ver aqui. E aí eles continuam falando aqui do Olavo, né, que, enfim, né, estão aqui nesse barato de pagar de rebelde. Aliás, é por isso que tem muita gente aí boa da esquerda defendendo que, né, os grupos, essa neodireita acabou herdando o afã da rebeldia, etc. e tal. Eu acho que essa visão carece de uma perspectiva mais ampla da história do Brasil. Porque aí a gente entende que não tem rebeldia nenhuma, né? Não tem rebeldia nenhuma. É mero interesse privado e mesclado com a manutenção de uma hegemonia quantitativa. Só isso, né? Bom, o que mais? Aí eles falam aqui, né? Tal jogo de imitações e espelhamentos tem um ar de farsa total, né? De cópia descarada, feita por uma trupe mambembe, sem multidões, sem base popular. Mas o efeito que pretendem é também esse, de se apresentar como uma vanguarda jovem e capaz de fazer diferença para mudar o curso da história e produzir muito material editado e midiático para as redes sociais, né? Na verdade, essa gente não está mudando história nenhuma, eles estão apenas, ou melhor, né, a mudança que eles estão sustentando, né, no Brasil recente é a substituição de um projeto de país que estava diminuindo a pobreza, estava diminuindo a fome, estava melhorando a economia, levou o Brasil à sexta economia do mundo, e o Brasil tentando ali, né, ganhar um espaço maior como nação, como país, como projeto, para poder retroceder a números de fome do final da ditadura e, enfim, e risco de golpe militar e etc. e tal, né? É uma galerinha que defende liberdade e intervenção militar ao mesmo tempo, quer dizer, né? Bom, e aí eles continuam a falar da questão do sequestro, da narrativa e tal, e chamam de direito insurgente, que não tem, né, para mim não tem insurgência nenhuma nisso, né? Não dá para você articular desobediência civil com intervenção militar, né? Não faz o menor sentido isso, né? E aí eles dizem aqui, né, antes de dezenas deles serem montados, né, os acampamentos, né, que eles estão falando lá, de frente aos quartéis em novembro de 2022, clamando por intervenção militar, lembremos também do audacioso acampamento dos 300 do Brasil, em Brasília, em que o sequestro de táticas da esquerda começou a tomar feições neofascistas e messiânicas. E aí eu repito, né? É preciso entender que esse sequestro é mais uma prova da farsa da direita. Eles não têm projeto, tem que simular a esquerda, disfarçando isso de rebeldia. É a reflexividade negativa, né? Eles são, na verdade, retardatários. Então isso aqui, o trecho inicial aqui do vídeo, para mim, desenha razoavelmente bem uma resposta para isso, né? Eles são retardatários, são uma espécie de jornada do traidor e do herói, ou do herói e do traidor da direita tradicional. Eles são um retrato, meio que um retrato, como se fosse, né, a direita tradicional é um negativo, eles são um retrato retirado do negativo e colocado ali de maneira explícita, nua, né, enfim, tá para todo mundo ver. E ao mesmo tempo, né, uma faceta também cínica disso aí, que se reflete no individualismo, no neoliberalismo e esses estritismos, né, toscos que a gente segue vivendo aí. Que mais aqui? E aí também eles falam aqui na página 65 do tal do sacrifício, né, porque eles estão falando aqui da questão da Sarah Winter e dos 300, que ela montou lá um acampamento dos 300 de Brasília, para poder, enfim, chamar atenção lá e tudo mais, e aí tinha tinha uma estética muito conectada com o filme, mas enfim, né, vale lembrar que o filme era uma questão de minoria, né, era uma galerinha com menos poder contra alguém com mais poder, só que a conexão acaba aí,
né? Porque não tem nada além disso, não tem a tomada de poder dos bolsonaristas, é uma tomada por interesse privado e um conservadorismo idiota e ao mesmo tempo radicalmente conectado com a manutenção da influência estadunidense aqui dentro. Basta pensar que essa estética aí, né, neopentecostal, que é a que figura na superfície da retórica dessa maioria esmagadora dessa galera aí, é uma substituição gradual, como eu falei no vídeo de ontem, né, do catolicismo português pelos evangélicos, pelo neopentecostalismo estadunidense. Ponto, é isso, né? E aí eles dizem aqui, né, comparando que, enfim, teve lá no filme, né, dos 300, né, teve um sacrifício, essa minoria de 300 fez um sacrifício que permitiu ganhar tempo crucial para que as cidades-estado gregas se reorganizassem, fortalecendo a resistência subsequente contra os invasores persas. Quem ganhou com esse tal sacrifício foram os neoliberais. Simples assim, né? Quem ganhou foram os neoliberais, não foi outra gente. Eles recuperaram o poder, passaram a dominar, inclusive numa posição muito mais interessante, que é aquela posição que não é a posição da vidraça, né? Que o Paulo Guedes fica ali de ministro, quem fica de vidraça é o Bolsonaro, falando merda na internet, discutindo bobagem, perdendo tempo, enganando trouxa, e quem está ganhando mesmo é o Paulo Guedes, é o Campos Neto, enfim, a galerinha do mercado financeiro e a plutocracia de ricos do Brasil. Esse é o ponto, né? Então esses retardatários bolsonaristas, especialmente esses, né, que foram lá para serem presos, ficar com tornozeleira eletrônica, ou ser, enfim, né, processado, etc. e tal, eles estavam fazendo ali um sacrifício para manter o poder na mão de quem já tinha poder antes. Eles são radicalmente retardatários, ingênuos, né? E, enfim, ao mesmo tempo, ainda que ingênuos e retardatários, eles alguns ganharam alguma coisa com isso. Essa galerinha do MBL, por exemplo, né? Eles se elegeram ali deputados e etc e tal. Mas, enfim, no limite, no que diz respeito a manutenção de um estado de espírito, de uma ideologia e etc e tal, eles contribuíram, fizeram uma espécie de sacrifício, né, se a gente pode usar a palavra, para poder manter o poder na mão, ou até deslocar de volta o poder para a mão de quem já tinha muito e continua tendo até hoje, né? Tem muita gente que continua aí fazendo distinção entre uma direita raivosa e uma direita que dialoga. Essa tal direita que dialoga, que não é bolsonarista abertamente, explicitamente, foi a direita que armou o golpe contra Dilma. Sérgio Moro, que fala muito fininho, enfim, né? Fernando Henrique e Eduardo Cunha, Aécio Neves, Romero Jucá e etc e tal. Esse é o ponto, né? Bom, e aí para finalizar, pessoal, tá? Estamos chegando aqui no fim do vídeo, né? Não vai dar tempo aqui de falar de tudo, mas eles falam ainda aqui, né, da questão da manutenção, de que essa galerinha lá, Sarah Winter, Oswaldo Eustáquio e tudo mais, também foi condenado pelo STF, acompanhavam os cursos online ministrados pelo Olavo de Carvalho sistematicamente, né? E aí, por último, eles falam aqui também, tá, que o Ministério Público acabou, no final, caracterizando esse grupo dos 300 como uma milícia, né? Uma milícia, cá entre nós, uma milícia kamikaze, né? Porque as milícias aqui do Rio são muito mais bem organizadas, né, e ganharam poder que essa galera não ganhou, né? De qualquer maneira, a palavra milícia e a simbologia do que é a milícia, e também, se a gente for pensar aí os mercenários, etc e tal, representam muito bem o que é essa neodireita brasileira aí. Eles são isso, são milicianos, mercenários, kamikazes, ingênuos e oportunistas, né? Estão ganhando dinheiro com isso ou estão sendo presos, né, no limite aí. Tá, então, e aí ele finaliza dizendo do ecletismo, né? Aqui na página 69, que é a última. E esse ecletismo, na verdade, do meu ponto de vista, ele é uma faceta do caráter retardatário dessa galerinha aí. Porque, enfim, né, esse ecletismo ele se sustenta porque eles não têm uma linha de projeto que não precisa ser exatamente unificada, mas organizada, num nível mais amplo. Não tem nenhuma organização, são subgrupos de subindividualismos, são as tais subjetividades flexíveis, né, mas conectadas com uma retórica de superfície, uma perspectiva de mundo de superfície,
radicalmente individualista ou, no mínimo, ingênuos líquidos que acham que o mundo, né, o Brasil acabou, a globalização, etc. e tal. Mas no caso dos bolsonaristas e olavistas, nem aí eles chegam. Eles são assim, eles acham mesmo que eles são patriotas, né, o que é uma coisa muito curiosa e ao mesmo tempo bizarra desse mundo que a gente está vivendo aí. Beleza, pessoal? Então é isso, a gente se fala no vídeo de amanhã. Enquanto não destruírem aqui, eu vou fazendo. Grande abraço aí, tamo junto. Fui.